Eu nasci berço evangélico. É mesmo? Nasci berço evangélico. Inclusive, meus pais são missionários. Nasci berço evangélico, fui até os 15 anos. Aí com 15 me batizei, mas aí me afastei com 15 mesmo. Aí eu passei 11 anos afastado. Eu quis ser crente. Eu ia porque meus pais levavam, né? Até entendo e compreendo porque na Bíblia vai dizer para mostrar o caminho que teu filho deve andar para que ele não se desvie. Até entendo essa questão, só que eu nunca quis ser. Eu acredito que na real, na verdade de tudo, sempre teve legalidades. Hoje, entendendo mais um pouco da vida espiritual, eu entendo que sempre teve legalidades, mesmo que eu nasci berço evangélico, mas, por exemplo, a minha avó, parte de mãe, e minha avó, parte de pai, foram também da feitiçaria. E eu não me lembro de nenhum momento eles falarem sobre processo de libertação. Inclusive, as igrejas hoje em dia é muito vaga sobre isso. Então, eu acredito que não houve libertação da parte do meu pai e da minha mãe, então acabou isso vindo. E aí caiu quem? Logo pra mim. Então, eu nunca quis ser cristão. Aí o que acontece? Mas, Lucas, como que tu chegou a essa religião? Como que tu chegou a entrar nisso, sendo que você vem do berço evangélico? Vamos lá. Com 15 me afastei, com 16 para 17 perdi o primeiro filho abortado. Por conta dos pais dela, quis abortar. Nisso me deu uma depressão. Aborto provocado. Isso, e eu não sabia. Levaram a moça ao aborto. Isso, eu não sabia. Eu sonhei com ela 3 vezes antes de ela me contar. E todas essas vezes eu acordava muito triste, angustiado, chorando. Como se um pedaço meu tivesse ido embora. Na terceira vez eu perguntei, você tá bem? Ela falou, tô. Eu falei, me tira uma dúvida aqui, eu sonho com você direto. O que aconteceu? Tá bem mesmo? Ela falou, tirei um filho teu, tava na UTI, tô em depressão, que não sei o quê. Fiquei bem mal. Eu sempre quis ser pai, mesmo que novo. O que acontece? Quando ela me fala isso, eu já tinha depressão por outros casos. Isso intensificou. Eu não conhecia cocaína, eu só fumava maconha. O que acontece? Quando ela me fala isso, eu comecei a conhecer a cocaína. Isso eu também tentei tirar minha vida diversas vezes. Aí foi passando 16, 17, nesse tempo aí eu virei roqueiro, passei a falar que eu era ateu, depois que eu era agnóstico, sempre com um vazio dentro de mim, sempre querendo achar o meu caminho, sempre com muita revolta dentro do meu coração. Aí fui 16, 17, com 18 a gente teve a oportunidade de ir morar em Goiânia, passar um tempo lá. Passei um tempo lá com a minha família, tudo bem. Aí passamos lá, acho que quase um ano, voltamos pro Rio. Quando a gente voltou pro Rio, eu comecei a morar com meus pais num outro morro que se chamava Complexo do Lins. E naquele morro, a senhora sabe como é o Rio de Janeiro, né? Eu morei lá 20 anos. É muito fácil acesso àquela vida errada que tem em todos os morros ali. E eu tive a oportunidade de entrar naquela vida errada de tráfico, aquela coisa toda. Só que, aí que tá, o meu pensamento não era dinheiro, não era status, não era fama, não era nada disso. Olha o meu pensamento não, do diabo, porque acredito que a gente não tem esses pensamentos. Eu vou entrar no tráfico, se eu não morrer na mão da polícia, eu dou um tiro na minha cabeça, para tirar aquele vazio que eu tinha. Então eu não tinha pensamento além desse, era me suicidar. A minha entrada nessa vida era me suicidar. E por diversas vezes, inclusive, eu estive naquele lugar e eu botava a pistola assim na cabeça, chorando, usando droga. E aquela voz falava no meu ouvido, acaba com isso, dá um tiro na cabeça, acaba com essa dor, acaba com esse vazio. Só que tinha uma coisa, a minha mãe sempre orou por mim. Minha mãe é uma mulher de oração. Eu falo que se eu chegar a ter uns 10% da intimidade que ela tem com Deus, eu faço o fogo cair do céu. Tava ali naquele lugar, tentava tirar minha vida, de todo jeito, me afundei na cocaína. E, inclusive, ali foi o começo que esses espíritos, de fato, começou a querer se manifestar na minha vida. Porque teve uma vez que eu tava subindo o morro, que eu tava lá na Boca de Fumo, tava subindo, e minha mãe falou assim, olha, eu vi o Zé Pilantra da tua volta aí, ó, te acorrentando todo. Aí eu falei, ih, mãe, tá amarrado, eu nem acredito nessas coisas. Nem acredito nessas coisas. Ela falou, pois eu vi. Aí eu falei, tá bom então. E ali fiquei um ano. Isso que eu fiquei um ano, minha mãe teve uma visão assim,
Lucas, eu tô vendo, eu tive uma visão com Deus me mostrou você morrendo aqui nesse morro. E eu vou sair daqui. Quando ela fala que ia sair dali, era na tentativa de me retirar dali. Só que eu falei, mãe, eu não posso sair assim, não dá. Ela foi para Pavuna, foi morar lá. Aí eu comecei a morar dentro de um carro abandonado, que não tinha mais onde Na dormir. rua. E isso, mesmo servindo ali, os caras ali, e fazendo tudo certo, mesmo assim comecei a dormir dentro de um carro abandonado. Às vezes ficava 2 dias sem tomar banho. Eu chegava neles e falava, me arruma uma casa aí e tal, aquela coisa toda. Era uma vida de miséria. Até que eu não aguentei mais, larguei tudo para trás e fui morar com eles. É aí que começa a questão de servir os espíritos enganadores. Passei ali uns 2 meses, 3 meses com eles, e aí teve os amigos meus, cuidado com as amizades. Esses amigos me chamaram para morar com eles no estúdio e falaram assim, Lucas, vem morar com a gente aqui e vem fazer música, vem fazer rap, porque tu tem uma história bonita aí, né? Bota essas letras aí na música e tal. Eu falei, tá bom então. Fui morar com eles. Um certo dia, quando eu tô lá, a mãe de santo deles aparece para fazer um ebó, para fazer uma limpeza. Limpeza. Até parece. Estão lá fazendo ebó, limpeza. Aí ela manifesta o espírito, incorpora. Aí fiquei assim, né? Meio. Tinha preconceito. Meu pai me ensinava que era demônio. Aí ela veio falar comigo. Aí veio falar que não sei o quê, que eu vou te ajudar, que começou a me dar conselho, usar boas palavras, palavras lindas, confortantes. Você sabe que na Bíblia está escrito que Satanás pode aparecer como um anjo de luz? Exato. Para enganar muitos. Porque se ele chega na sua vida nessa hora e fala, vem para mim que eu vou te matar no fim de tudo, você não vai. Exato. Eu inclusive, eu uso muito um exemplo. Esses dias eu estava indo comprar, eu estava indo no mercado e Deus sempre faz essa situação. E o Uber falou assim, eu te conheço. Eu falei, eu te sigo lá. E aí eu vi ele com a guia aqui, uma guia de espiritismo. Aí eu falei, tu faz parte? Ele falou, sim, faço parte e tal. Aí eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Se vier o demônio com chifre e com rabo, ou se vier uma pessoa incorporada num preto velho, bonitinho, falando que é um velhinho te dando conselho, qual que é mais aceitável para você? Aí ele, preto velho. Aí eu falei, mas o demônio com chifre com rabo, não, tu não ia querer, né? Não, eu falei, pois é. O demônio tem poder de se transfigurar em anjo de luz, ele sabe usar da melhor estratégia para enganar as pessoas. Fica com essa pergunta e medita depois. E é sobre isso. Naquele momento, quando eu vi ela falar, eu falei, isso aqui não é demônio. É uma mulher boazinha? É um espírito de uma mulher que morreu e está ajudando em evolução. Uma pessoa que quer evoluir, ela também, quando me ajuda, eu consigo concluir algo na minha vida, porque a proposta deles é essa. É um espírito que morreu, que não conseguiu evoluir, mas que bebe e fuma, que eu não sei como que ele vai evoluir, mas bebe e fuma, né? Aí ajuda as pessoas para poder evoluir, aí me ajuda, eu evoluo, ela evolui e depois ela vai descansar. Aí eu falei, não, isso aqui é bom. E comecei a me envolver. Olha como é que é. Eu levei um ano dentro daquela casa para eu poder incorporar um espírito. Não foi de qualquer jeito. Então eu fiquei naquela casa, passei um ano, aí comecei a manifestar. Aí aconteceu algumas coisas lá, eu saí desse terreiro. Aí eu fui para um terreiro que era Umbanda misturado com Quimbanda Malay. Ali eu fiz o meu primeiro batismo na Umbanda, fiz os rituais lá dentro. Fiquei lá um tempinho, conheci lá algumas coisas. Como eu ficava um pouco distante da minha casa, saí de lá. Aí eu fui para um outro terreiro. Nesse terreiro aí já comecei a desenvolver bem e tal. Tudo comigo foi muito rápido nessa questão. Muito rápido. Eu entendo porque eles fizeram acelerar muito rápido as coisas na minha vida por querer me prender. Quanto mais tempo você passa, mais tu desenvolve, mais tu precisa fazer pacto, mais precisa fazer ritual, mais sangue tu toma, mais banho de sangue tu toma, mais preso você fica. Mais laço, mais procuração, mais contato com as trevas. Mais herança, mais tudo, né? Então, eu fiquei ali e tal. Aí essa parte começa a ficar... Eu sempre falo que os primeiros 2, 3 anos é a maravilha. Vai ser muito bom, você vai conquistar coisas, você vai ter muitas mulheres. Eu vivi uma vida de promiscuidade, prostituição, então tinha muitas mulheres. Aí, o que acontece?
Quando eu estava indo nesse terreiro aí, eu também comecei, eu me juntei com uma menina. E aí eu tô ali com ela, vivendo com ela, tô cuidando ali da entidade. E aí um certo dia, essa entidade, uma mulher, né, ela incorporou em mim, e essa menina que eu tava junto, ela tava grávida. Ela incorporou, e aí ela pegou o punhal e passou na barriga dela. Um punhal, passou assim. Logo quando esse espírito foi embora, veio o outro, o tal do Caveira. Nisso, quando ele veio, porque quando a gente está manifestado, a gente não fica inconsciente. A gente fica semi-consciente. Muita coisa eu via, muita coisa eu escutava. Então eu via aí. Por isso que quando eu atendo pessoas, eu falo, não fecha o olho. Exato. Não fecha o olho, abre o olho, olha para mim, olha para mim, olha para mim, para não perder a conexão com o mundo natural. E inclusive, quando a gente vai incorporar dentro do terreiro, a gente tem que fechar o olho para poder incorporar. Para entregar todos os sentidos. Exato. E aí ele passou ali a mão, como se fosse uma garra, de cima para baixo. Quando passou a questão, acho que de um mês, eu estava deitado na cama, que a casa era pequena, era um kitnet. Ela estava no banheiro, ela falou assim, Lucas, vem cá, acho que eu tô abortando. Aí quando eu fui lá e vi assim uns pedaços de sangue coalhado assim no chão, eu falei, você acha? Eu tenho certeza. Então, naquele momento ali, foi o primeiro filho abortado por um espírito. A princípio, me doeu um pouco, mas não me doeu tanto, porque Deus é amor, Deus é paz, Deus é alegria, Deus é tudo de bom. E ao contrário de Deus, é o ódio, a raiva, é a frieza. Então, eles vão te esfriando, eles vão esfriando o teu sentimento. Então, não me doeu tanto assim, até porque eu já tinha perdido um. Aí, fui vivendo ali com ela e tal, não deu certo. Voltei a morar na Pavuna com meus pais. Atrás de casa, lá no Rio, tem um terreiro. E teve um certo dia que eu fui lá, nesse terreiro. Eu fui lá, tô ali, e eu conheci uma moça lá. Nisso que eu conheci a moça, eu já saí dali do terreiro, fui pra casa dela com ela. E aí a gente teve relação. Eu comecei a ficar com ela e tal, ia na casa dela também. Aí um certo dia, ela ficou grávida também. Ficou grávida, aí a gente ficava, e depois parou de ficar, ela ficou no canto dela, fiquei no meu. Aí um certo dia eu mandei, antes de a gente parar de se falar, ela incorporava uma pombagira que chamava Maria Navalha. E esses espíritos normalmente mexem com vício. O que acontece? Quando ela estava manifestada nesse espírito, ela falou assim, esse espírito falou para mim, tu quer esse curumim, né? Mas eu não vou deixar vir esse curumim. Curumim é criança, não vou deixar vir esse curumim. E as pessoas falam assim, mas tu deixou, tu não falou nada. Eu não. Quando a gente conversa com Deus hoje, eu não falo com ele desrespeitando ele, porque é o meu Deus. Quando eu estava lá, eu também não falava desrespeitando os espíritos, porque era como se fossem os meus guardiões, meu Deus. Então não vou falar com eles de qualquer forma. Eu aceitei. Tá bom, não falei nada. Passou um tempo, a gente parou de se falar, aí passou um tempo, a gente falou lá pelo Facebook rapidamente, e eu perguntei sobre, como tá a gravidez e tal. Aí ela falou, abortei o filho. Eu falei, mas como assim tu abortou? Ela falou, tomei chá de maconha. Chá de maconha abortivo. Isso. E aí ficou por isso mesmo. Tá bom, abortou, tranquilo. Ela já tinha me falado que ia tirar. Aí vamos lá, vamos pro terceiro filho. Já contei 2, pro terceiro. Olha como as coisas são. Aí teve um dia que eu estava lá em casa, aí comecei a discutir com meu pai sobre religião, sobre essa religião. Ele sempre foi contra. Ele falava assim, eu não gosto dessa religião que adora espíritos, porque a minha mãe, quando ela ia, não sobrava dinheiro nenhum, era uma miséria dentro de casa. O dinheiro que ela levava, que ela fazia pão, era para isso. A gente vivia uma miséria. E olha só para você ver como que era. E a minha avó, na época, ela tinha um espírito nela de violência, que quando ela batia neles, ela só parava quando via sangue. Então, é o espírito de violência. Exato. É uma casta de demônios de violência. Inclusive, no finalzinho da história, eu vou contar um negócio para a senhora sobre isso. Aí o que acontece? Ele não gostava, a gente brigava muito. E aí teve um dia numa briga ali, eu saí de casa e fui morar na casa de uma mulher.
E essa mulher, ela tinha um filho que tinha um terreiro também, inclusive. Inclusive foi nesse terreiro que um dia eu estava incorporado num espírito. E quando eu incorporava esse espírito lá da morte, ele tomava o sangue na boca, né? Cortava ali o pescoço do bicho, tomava o sangue na boca mesmo, no pescoço do bicho, passava no meu peito, passava nas minhas costas. E um certo dia, quando ele fez isso, quando foi à noite, eu senti como se fosse um punhal atravessando o meu peito. E daí em diante começou a me dar falta de ar, me deu uma asma que só passou quando eu aceitei Jesus. Mas a gente vai chegar lá. Aí o que acontece? Fui morar com ela, morei com ela, ela me cedeu lá o espaço. E aí, a princípio, eu ia pra morar, acabei ficando com a mulher. Comecei ali a namorar com ela, ter uma relação. E fui passando os meses com ela, ela engravidou. Sempre aquela questão da promiscuidade, né? Sempre, qualquer área era a hora, qualquer lugar era lugar. Aí o que acontece? Nesse tempo que eu passei ali com ela, passei os meses com ela, eu conheci já outra mulher no Instagram, lá de Minas Gerais. E essa que eu tava tinha mais idade um pouco, e essa que eu conheci nas Gerais era mais novinha, toda bonitinha. Naquela época me agradava, tatuagem no rosto e tal, silicone. Eu falei, vou pra lá, quero saber muita coisa não. Aí fui pra Minas, e essa ficou lá no Rio de Janeiro. Aí eu fui lá morando com ela, a gente alugou uma casa, começou a morar junto, começou a viver, aquela coisa toda. Inclusive ela era até prostituta, olha só a coisa que eu me meti. Eu via até ela atendendo, eu escutava, olha, eu vivia... Eu não sei onde eu estava vivendo, pastora. No inferno. No inferno. Você estava na antessala do inferno. Olha, a senhora sabe que é tu ter sentimento por uma pessoa. Eu estava ali no quartinho lá atrás, e aí eu abria assim a portinha, eu via entrar, às vezes, 2 caras, ela para ela atender. Aí eu ficava com aquilo perturbado, já era depressivo, me dava mais uma depressão, mas eu também não conseguia me soltar dali. Aí acontece, um certo dia eu estava dormindo com ela e tive um sonho. Eu tive um sonho onde eu vi aquela mulher do Rio de Janeiro, que foi grávida de mim, ela com muita raiva, eu sentia ódio nela, raiva. E eu vi ela de lado assim, ela não me via. E ela tinha muita raiva, muita raiva. Aí depois desse sonho já passa para a parte onde eu via um monte de bicho morto no chão, no terreiro do filho dela. Um monte de bicho morto, todos caídos. Quando eu acordei, eu fiquei com aquilo na cabeça, e quando foi à noite, eu incorporei o espírito lá de prostituição, e aquele espírito falou, a moça lá que tá grávida dele, tá fazendo feitiço contra ele. E eu vou voltar o feitiço, e vou arrancar aquele filho dentro da barriga dela. Eita. Falou com essas palavras. E faz. Faz porque quando ela foi fazendo um monte de feitiço, quando foi dia 28 de dezembro de 2022, ela me manda uma mensagem falando, perdi o filho, tava já com 6 meses, se eu não me engano, perdi o filho, fiquei mal no hospital, toda depressiva, e sabe qual foi a minha resposta? Eu falei, fazer o que era para acontecer? Eu tava totalmente frio, porque eu também já sabia que ia acontecer aquilo, porque ela falou que ia tirar, e ela fazia feitiço direto, toda vez que ela incorporava em mim, ela fazia feitiço. E sabe o mais incrível, pastora? Que esse mesmo espírito que eu tinha, que falou que ia arrancar o filho dela, era o mesmo espírito que ela cultuava. Mas como assim? Tipo, eles não falam que protege? Por que o mesmo espírito que protegia ela arrancou o feitiço? Só uma pergunta. Você, nesse momento em que recebe um recado que um ser que está usando seu corpo e que usa sua boca, que usa sua mão, que usa seu pé, fala que vai matar seu filho, nesse momento você começou a cair em si e dizer, tem alguma coisa errada aqui, não? Não. Para mim era normal. Você vê que vai cauterizando a mente, vai anestesiando as emoções, vai tirando a essência do bem que havia dentro de você. Exato. E vai colocando todo o ingrediente da maldade. Tudo. Quando a Bíblia fala, Lucas, que Satanás não vem senão para matar, roubar e destruir, não tem nada que você vai contar da sua história que não tenha uma destruição, que não tenha uma morte, que não tenha uma perda, né? Verdade. E muita gente está lá, vivendo isso e acha que está no lugar certo. Só depois que sai que tem o olho para ver do lado de fora, né? Verdade. Porque você imagina tudo isso acontecendo, já fala, peraí, tem alguma coisa fora do lugar aqui. Para mim era normal, acredito. Então. Não senti tristeza nenhuma. Pois é. E
Para mim foi normal, porque ela já tinha falado, É. né? Mas vamos lá, que nós temos muita coisa para falar. Isso. Aí o que acontece? Perdeu o filho, não senti nada, acabou, tudo bem. Isso ali eu já tinha um tempinho na religião, já era muito usado, já fazia trabalho, tinha cliente, dava consulta, aquela coisa toda, vivia para cima para baixo nos terreiros porque era muito convidado, muito requisitado por causa das entidades, dava muito resultado, as entidades curavam, as entidades matavam, faziam o que eles queriam fazer, eles faziam. O que pedia para eles fazer, eles faziam. Aí, mas vamos lá. Esse espírito, nesse terreiro, vamos voltar lá para acabar de contar a história para a senhora, como que eu ganhei uma asma. E inclusive foi um dos motivos também que me fez acordar. Nesse terreiro dessa mulher, que tinha um filho, que ela perdeu o meu filho, né? No terreiro dela, tinha um conhecido nosso, lá que eu conheci, na verdade, lá, entre eles, que ele era um chefe de morro, lá no Rio, envolvido. E aí conheceu lá as entidades, e as entidades falaram que ia proteger ele, e tem um dia que ele foi preso. E aí, nisso que ele foi preso, me chamaram para poder ir lá para incorporar o espírito, porque iam dar um sacrifício pro espírito enganador para poder retirar o cara, porque o cara estava preso. Ou seja, quem dizia que podia tirar ele, pediu um preço para tirá-lo. E não tirou não, porque passou anos e anos. Deu muito certo não. Pelo contrário, me fez ficar preso numa doença. Se eu soubesse, eu não tinha ido não. Aí o que acontece? Ai, meu Deus do céu. Olha, se o arrependimento matasse, só eu sei que eu passei. Aí naquele dia, mataram lá o bicho, aí veio o espírito lá, tomou sangue, aquela coisa toda. Quando foi à tarde, senti o punhal atravessando o meu peito. Aí, daquele dia em diante, eu comecei a sentir falta de ar. Inclusive, tem muita gente que me procura falando, Lucas, eu tô na religião, eu sinto falta de ar, isso e aquilo, eu me identifiquei aí com a tua história, não sei se é a mesma coisa. Provavelmente seja, porque eles normalmente vão atacar e botar alguma doença para poder destruir a pessoa, até para fazer ela ser dependente dos espíritos. Aí o que acontece? Passei um ano sentindo falta de ar, tosse seca, dor no peito, esses principais sintomas. E aí passei um bom tempo com esses sintomas. Eu ia nos UPA, eu ia nos médicos, não aparecia nada. Eles falavam, não, teu pulmão tá perfeito. Eu falava, mas como assim? Eu tô com a tosse seca, dor no peito, dor nas costas, falta de ar. E o principal, que eu esqueci de citar, eu sentia, eu respirava, além de a respiração ser curta, eu escutava o barulho no pulmão, aquele chiadinho, sabe? E não passava por nada. Eu passei um ano. Quando bateu assim, questão de um ano, aí apareceu a pneumonia. Fui, tratei, tomei remédio, tudo certinho, tratei. Comecei a tomar ali moxilina com clavulanato, mais forte. Enfim, voltei lá no médico, a gente fez um raio-x, ele falou, tá perfeito. Eu falei, não tá não, eu ainda tô sentindo falta de ar, eu tô sentindo todos os sintomas, falta de ar, o pulmão chiado, dor, não melhorou nada. E aí? Ele falou, não, tá bom. Eu falei, não tá não, eu ainda tô sentindo. Aí passei 2, 3 anos. Até que um certo dia, eu tive contato com um pai de santo de Guarulhos. E aí falou assim, fui abrir um jogo de búzios com ele, abri um jogo de búzios, falou, precisa fazer um ebó aí, ebó é limpeza, né, espiritual que fala, e você tem uma morte te acompanhando e tal, e precisa fazer um ebó de morte para poder tirar isso daí. E também você tá passando isso porque precisa se iniciar, precisa se pactuar com os orixás, com os espíritos, para poder melhorar a tua vida. Você tem depressão, você tem vício, você é assim meio doido, isso, aquilo, porque tem que tirar o negativo que está em você para trazer o positivo. E o positivo se faz como? Passando 30 dias dentro de um quarto escuro, tomando sangue de bicho, galinha da Angola, comendo pombo, tomando até sangue de caramujo africano. Quando você me falou isso aquele dia, eu falei, meu Deus, eu nunca escutei sangue de caramujo primeira africano. vez. Além de tomar, foi também na cabeça, né? Enfim, basicamente eu precisava fazer tudo isso para melhorar a saúde. Fui.
E olha só pra senhora ver como é. Ele falou tudo aquilo. Aí eu falei, tá, mas eu não tenho dinheiro pra fazer isso. E é tudo caro esses rituais. Aí tem uns irmãos que às vezes ficam com pena de dar um dízimo, de dar uma oferta. Só que eles gastaram aí foi 5, 6 mil. E eu vou te falar mais. E eu não gastei nada. Eu falei, eu não tenho nada pra fazer. Nem a passagem pra vir do Rio. Aí falou assim, não, vem pra cá. Eu tava em São Paulo, voltei pro Rio, pagou minha passagem, voltei do Rio para São Paulo, para Guarulhos, e eles conseguiram tudo. Ele manifestava o espírito lá, o espírito dava consulta, conseguiram tudo. 5, 6 mil gastaram com tudo, com o Ou ritual. seja, o próprio Satanás pagou, investiu para você vir para ele mergulhar. Exato. Não, eu não tinha nada, né, de valor. Enfim, vim. Aí, primeiro dia eles pegam um monte de erva ali para poder a gente tomar banho todo dia de erva até os 30 dias. Acordava todo dia de madrugada para tomar banho de erva, para rezar em Urubá. Aí comia canjica, comia quiabo e tal, aquela coisa toda. Aí dormia e passava os rituais. Aí cortaram a gente aqui, que faz a catulação, né? No braço, no peito, nas costas. Com navalha. Na cabeça. Inclusive sai teu sangue ali, né? Eu falei, às vezes o pessoal ficou com raiva de mim. Eu falei, aquele momento ali tá fechando o pacto, tá dando teu sangue. Raspa a tua cabeça. O cabelo, inclusive, ficou lá. Inclusive, quando eu fiz agora o silk, eu falei essa questão pro pastor, que ficou o cabelo lá, que precisava até a gente orar por isso, né? A gente orou. E aí eles vão, corta teu braço, corta teu peito, corta tuas costas, teu pé, a tua língua e tua cabeça. Aí passa mais um, porque vai fazendo assim, dia após dia, vários rituais. Aí tem um certo dia lá que eles amarram na tua cabeça bola de acaçá, canjica e bola lá misturada a caçar com o age, se eu não me engano. 3 tipos de massa na tua cabeça, e ali eles matam galinha da Angola, mata galinha normal, mata pombo branco. Nesse não foi o caramuja nesse dia. Mata, joga tudo na tua cabeça, bota um monte de pena no teu corpo e bota um monte de comida no chão. Bolo, suspiro, doce, peixe. Aí ele vai para um monte dos espíritos ali, né? Manjar, essas coisas assim. Esses espíritos aí. É que acontece. Quando eles botam aquilo ali, eles também matam os bichos ali em cima para poder consagrar aquela comida, porque aquela comida é para minha cabeça, para fortalecer a minha cabeça. Mesmo que minha cabeça tem boca para comer, inclusive tem um ditado lá dentro e realmente acontece isso, que a maioria desses espíritos, né, que eles falam que é divindade, que é espírito, quando você faz esse ritual que eu fiz, que é da iniciação dos pactos, se você passa a não cuidar disso, você fica louco. Começa a andar louco na rua assim, ó. O que eu mais fiquei sabendo, e às vezes até essas pessoas que andam loucas assim na rua falando sozinho, esquizofrênico, não é esquizofrênico. Eu sei. Aí tem gente que acha, porque meu familiar ficou louco, esquizofrênico, e tomar remédio não melhora. Não é algo na carne, é espírito, é espiritual. Aí o que acontece? Aí faz, né, aquele ritual ali da comida, aí eles matam o bicho lá, a gente fica cheio de sangue no corpo, na cabeça, deita. Porque eles falam que a nossa cabeça vai se alimentar daqueles espíritos, daqueles alimentos. Daquela comida. Isso. A gente dorme ali, né, de cabeça com aquela comida, aí quando é de manhã a gente limpa tudo aquilo ali, toma banho e fica limpinho. Aí passa mais uns dias antes da saída, que é quando o espírito vai dar o nome dele ali no salão, né? Vai dançar. Antes disso, tem a festa que é só do espírito. Aí nesse dia é o dia que mais vai sangue. Que tá só nós ali, aí você tá manifestado e tal. E eu sempre manifestava por segundo, porque o primeiro era o espírito da menina que também estava comigo se iniciando, que inclusive era afastado também. Aí, então, eu via tudo que ela estava passando também, eu via. Aí, quando chegava na minha vez, passava a mesma coisa. Aí, o que eles faziam? Matavam os bichos. Quando eles matavam o bicho, eles botavam debaixo do nosso pé. E eu sentia até os bichos se batendo debaixo do pé, assim, quentinho, se debatendo todo. Aí, veio matando galinhas, normal, branca, né? Galinha da Angola, porque é o sangue mais sagrado que tem.
para aquela religião. Aí matou pombo branco e aí no final veio o sangue, o caramujo africano. Eles arrancam o bicho, aí o bicho começa a ali babar um negócio que, como o sangue não é vermelho, é diferente, né? É como se fosse uma gosma. Aí joga assim na cabeça, depois eles têm uma bacia, acho que é de Jargat que fala, bota no chão, aquele lugar ali, eles vão colocando o sangue de todos os bichos, vão mexendo, jogam uma pitada de sal, uma pitada de açúcar, um pouco de azeite, vai mexendo. E manda para dentro. Isso, para poder não coalhar e depois manda para dentro, tá? Você toma. Aí passa mais uns dias, é a saída, que é a finalização de tudo. Aí a gente se prepara todo, é onde eu tô com aquela foto que eu tô assim. Depois, quando a gente for editar, coloca para poder ver. Que eu tô assim. Ali tá todo bonito, todo ornamentado, né? Todo tá, o espírito. Aí dança lá, aí depois ele grita o nome, todo mundo incorpora, confirmando que aquele é o nome dele mesmo, que foi firmado o pacto, foi aceita a iniciação. E aí depois dali a gente volta, aí desincorpora. E aí eu sei que ali já finalizou tudo. E aí a gente passa por um tempo restrito de muitas coisas. Tu não pode, tu fica de preceito, né? Tu não pode ter relação sexual, tu não pode ficar certas horas na rua, tu tem que andar sempre de branco, cabeça coberta de branco, anda todo amarrado com aqueles fios de palha aqui e na barriga. Literalmente amarrados. E literalmente amarrado. Então, ali acabou a iniciação. Tá bom. Aí passa esse tempo, aí não pode ir pra praia, não pode ir pra porta de bar, não pode fazer várias coisas. Até tu voltar lá e o pai de santo poder quebrar aquela que fala que é quisila, o preceito todo para tu poder ficar livre e viver. Aí o que acontece? Mas a proposta era de eu ficar bem, saúde melhorar e tal, aquela coisa toda. Melhorou? Melhorou, não melhorou. Aí o que acontece? Passei um tempo morando ali em Guarulhos, arrumei até um trabalho, já saí dali trabalhando no melhor trabalho, de barman, né? Aí fiquei ali um tempo e tal, aí conheci uma moça, aí comecei a falar com ela, e queria morar com ela, e o pai de santo, acho que ele não era muito meu pai de santo, não, acho que ele estava apaixonado em mim. Porque ele ficou com raiva. Ele ficou com raiva, porque eu falei que ia morar com ela, ele brigou, falou um monte de coisa. Falei, então eu vou sair da tua casa. Vou sair da tua casa, eu vou pegar minhas coisas e vou meter meu pé. Aí, não, que não sei o que, não sei o que. Então vai. Eu falei, então tá. No outro dia, a gente foi trabalhar, falei, não vou mais trabalhar amanhã. Peguei minhas coisas e me mandei, fui embora. Ali eu acredito que já era Deus trabalhando. Aí fui, morei um pouco em Santos, fiquei lá um pouco com a menina, depois não deu certo, também fui embora. Voltei pro Rio, pra Pavuna. Nisso que eu cheguei no Rio, na Pavuna, aí já tá chegando na parte final, já até a parte que eu aceitei Jesus. Chegando na Pavuna, eu passei um pouquinho tempo sem um terreiro, porque eu precisava de um terreiro que cuidava da parte de candomblé. E se eu fosse para um terreiro de Umbanda, eles não sabem cultuar a parte de candomblé, que é muito mais difícil, é muito mais, fundamento, várias coisas que é muito mais difícil, que é bem diferente o culto. Candomblé cultua divindades africanas, né, na visão deles, e a Umbanda cultua espírito de mortos brasileiros, então o culto é diferente. Aí o que acontece? Nesse tempo eu tô ali procurando uma namoradinha, viu? Promiscuidade, sempre querendo alguém, e aí eu, no aplicativo, consegui contato com uma menina, a gente começou a se conhecer, ficar. Aí um dia conversando com ela, ela falou assim, eu vou no terreiro, também sou da religião, e minha tia é mãe de santo. Aí eu falei, então eu quero conhecer, né? Tô ficando contigo, vou lá. Aí conheci o terreiro dela, gostei, virei filho de santo. E a mãe de santo dela, ela tocava pombanda, mas era iniciada também no candomblé. Então ela poderia cuidar das minhas coisas porque ela sabe cuidar. Aí eu falei, vou fazer parte aí da casa aí. Fiquei fazendo parte da casa e tal. Virei filho, passei ali um tempo naquela casa. Aí teve um certo dia, essa menina que eu tava namorando, eu cheguei a dormir na casa dela 2 vezes, conheci a família dela muito bem, fui muito bem recebido. E aí, mas ela não se dava bem com o padrasto dela.
Eles não se davam bem. Eles tinham atrito. Um certo dia, quando eu estava incorporado naquele espírito que me deu a asma, que inclusive eu ainda estava com a asma, ela deu o nome do padrasto dela por espírito maligno fazer feitiço pro cara. E assim foi, ele fez o feitiço, atendeu o pedido dela. E quando você faz feitiço lá, todo mundo direciona. Ah, eu quero mexer na perna, ah, eu quero mexer no trabalho. O espírito vai fazer o feitiço, ou a pessoa vai fazer o feitiço e vai pegar onde tem que pegar. Ou quebra a perna ou perde o emprego. Exato, ou acaba o casamento ou fica louco. Então, ó a bondade, ó a Exato. bondade. Não vai ganhar pix, não. Ó a bondade. É só coisa boa que vai acontecer, para não dizer o contrário. Aí, um mês depois, a gente, numa gira, ela chegou falando para mim, toda feliz. Ai, porque o feitiço deu certo. Eu, que feitiço? Ela falou que o espírito fez na outra gira. Aí eu falei, mas eu não lembro, eu estava incorporado. Nem tudo você lembra. Aí eu até falei assim pra ela, vocês são malucos de ficar dando nome pra ele fazer feitiço, porque ele adora fazer isso. Ele fala que é um espírito que vem de Quimbanda. E na Quimbanda eles fazem feitiço sem, não tá nem aí, sem pudor nenhum. Aí o que acontece? Ela veio toda feliz achando que seria só aquilo, mas não era só aquilo. Aí ele foi no médico, deu problema na vesícula dele e viu que precisava fazer cirurgia. Ele foi, fez a cirurgia na vesícula dele, retorna para casa. 5 dias depois da vesícula dele, da cirurgia na vesícula dele, começa a ter dor dentro de casa. Mas não foi uma simples dor, é uma dor a ponto de tirar a fala dele. O cara não conseguia falar. Imagina a dor desse cara, de não conseguir falar. Levaram correndo ele para o hospital, até porque ele acabou de fazer uma cirurgia que não era normal. Aí fizeram uma bateria de exame dele, constataram que esqueceram o resto de cirurgia dentro dele e ele começou a apodrecer. Meu Deus. O que os médicos fizeram? Abriram ele, rasparam, limparam para poder, não, acredito, não dar infecção generalizada, né? Fizeram todo o procedimento e a irmã de santo me manda mensagem, Lucas, vem cá, porque eu vou dar aí ofertar um sacrifício pro espírito que fez o feitiço para ele, porque era da família dela também. Para poder retirar o feitiço, porque o cara tá entre a vida e a morte. Fazer um feitiço para retirar um feitiço. Para poder retirar o feitiço. Até cortando aqui rapidinho, muita gente chega para mim e fala assim, Lucas, porque eu acho que eu tô sofrendo um feitiço, eu vou em outro terreiro. Aí eu falo assim para eles, para esse pessoal, o diabo ele não vai tirar o que ele fez. Não acha que você sofreu um feitiço, uma amarração, e vai no outro terreiro tirar, não vai. Só vai tirar o feitiço através de Jesus Cristo. Tem um versículo. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do inimigo. A gente só consegue desfazer as obras do inimigo através de Cristo. Só. Fora isso, não vai. Vai achar que tirou, mas não tirou, ainda vai estar ali. Tira de um lugar e põe no outro. Exato. Então, ela me chamou para poder fazer lá a oferta do sacrifício para o espírito, para poder retirar o feitiço que aquele mesmo espírito fez. Não tem lógica. Fui lá. Na nossa cabeça fazia sentido. Tá bom, vou lá. Levei até outro frango porque eu tava devendo para um outro espírito também. Falei, vamos fazer logo 2 sacrifícios. A gente foi, manifestei um espírito, ele veio, tomou sangue, recebeu o sangue, tomou na boca, passou no peito, passou nas costas, como ele fazia, e falou, vou tentar retirar o feitiço porque já tá feito. Tá bom. Aí incorporei outro espírito, veio, recebeu o sangue, pediram ajuda para ele também, enfim. A gente foi, fez a oferta, né? Os espíritos receberam. No outro dia ele teve uma melhora. Aí a gente ficou assim, acho que deu certo. Mas a gente só achou. Passou mais uns 2 dias, ele foi diagnosticado com uma anemia. Aí passou questão de poucos dias, 2, 3 dias também, ele foi diagnosticado com uma pneumonia. Aí quando deu a pneumonia, já matou ele em seguida, bem rápido, umas 5, 6 horas da manhã. Aí quando esse cara morreu, começou a abrir meus olhos. Eu conheci ele, eu interagi com ele tinha um filho pequeno. Aí eu fiquei mal com aquilo, porque eu comecei a me culpar. O cara morreu com um feitiço que saiu no espírito que... Estava dentro de mim. Em mim.
Aí eu falei, eu de qualquer forma ajudei a tirar uma vida e atrapalhou a vida desse cara. Eu comecei a chorar e o cara deixou uma criança. Eu sempre quis ser pai, aquele pai vai crescer, aquele filho vai crescer sem pai. E comecei a ficar perturbado e chorava, chorava, chorava. E imaginava o espírito daquele cara ali, porque quando a gente é dessas religiões, a gente não acredita que vai pro inferno nem pro céu e que o espírito fica vagando ali. E eu ficava imaginando o espírito ali e fiquei mal. E comecei a me afastar do terreiro. Comecei a me afastar, a sair do terreiro, pra ser sincero. E aí as coisas começaram a piorar, a saúde piorar mais e mais. E aí teve um dia que eu falei assim. Eu mandei mensagem para um conhecido meu, que tinha um terreiro também. Eu falei, abre um jogo de búzios pra mim aí que eu quero saber o que vai cair. O jogo de búzios é o oráculo, né? Que é onde tem ali a adivinhação pra saber o que os espíritos querem falar pra gente. Desculpa. É que acontece. Quando ele abre o búzio e fala assim, olha Lucas, vou te falar duas coisas. Teu caminho tá todo travado. Volta a cultuar o que tu já começou, que tu já se pactuou, ou vai pra igreja. Eu não entendi nada naquele momento. Eu falei, como assim? Voltar pra igreja? Mas... Ou tu volta a cultuar, essas foram as palavras, ou tu volta a cultuar o que tu já começou, cultuar o que tu já tem pacto, ou vai pra igreja. Ou seja... Não tem lugar neutro. Não tem saída. Ou luz ou treva. Exato. E a saída ali era ou tu voltar a cultuar, sendo que aquilo tava acabando com a minha vida, ou tu vai pra igreja. Aí eu fiquei aquilo na cabeça, falei, tá bom então, tranquilo. Aí falou que eu precisava fazer lá uns ebós, limpeza, tudo bem, mas não fiz. Porque eu meu coração já estava se amolecendo. Inclusive, um bom momento de você evangelizar uma pessoa é nesses momentos de fragilidade com ela e a religião dela, quando está em conflito. Porque quando eles tentavam me evangelizar, quando eu estava firme na religião, estava tudo bem, eu não queria saber de Deus. Tava tão bom para mim que eu não queria saber de Deus. Mas quando começou a ficar ruim, eu comecei a ver a verdadeira face deles, aí meu coração começou a ficar mole para as coisas de Deus. Então essa é até uma estratégia para as pessoas que querem evangelizar. Evangeliza. A palavra nunca volta vazia. Mas quando você perceber que ela está frágil e está em conflito ali com os espíritos ou com a religião dela, sai falando de Deus que ela vai te escutar. Aí o que acontece? Escutei isso dele e passou mais um dia, eu falei, vou começar a caminhar, porque eu preciso recuperar meu pulmão tá ruim, a asma que eu vinha sofrendo há vários anos. E um desses dias eu só corria de noite. Aí teve um dia que eu acordei pensando, vou correr agora de manhã, cedo. Nisso fui caminhar no calçador na Pavuna. Quando eu tô indo caminhar, eu vejo um conhecido, ele era conhecido meu, depois ele se tornou irmão. Um conhecido que eu comprava hambúrguer dele. E aí comecei a conversar com ele, tá correndo também, né, cuidando da saúde e tal. Aí sim, eu comecei a falar o porquê que eu tava correndo, contei a história toda pra ele falou, cara, eu era do candomblé também e hoje eu sou cristão. Vai lá na minha igreja, faz uma visita lá. Aí eu falei, tranquilo, vou lá fazer a visita. Aí fui lá, fiz uma visita na igreja, o culto abençoado, recebi a profecia do irmão lá, ganhei uma Bíblia e inclusive a Bíblia que eu ganhei, eu tinha pedido naquele mesmo mês uma Bíblia para um amigo meu em Minas, pelo Instagram. Ele falou assim, eu quero te ajudar. Eu falei, tu quer me ajudar mesmo? Me dá uma Bíblia aí para me ler. Olha só. Aí ele não mandou, mas quando eu fui nessa igreja, um rapazinho lá, Moisés, homem de Deus, esperou acabar o culto e falou, tem uma profecia para te entregar. Me entregou a profecia e no final falou, toma essa Bíblia aqui que Deus mandou te entregar. Aí eu falei, opa, eu era meio desconfiado, né, negócio de profecia, essas coisas. Aí quando ele me deu a Bíblia, eu falei, é de Deus, porque ninguém sabia que eu queria uma Bíblia, mas Deus sabia. Aí fui sair do culto, levei a Bíblia para casa, passei um tempo, não voltei lá na igreja. Aí um certo dia eu tava voltando da balada, encontrei o pastor. Aí o pastor, eu falei, pastor, vou lá te visitar qualquer dia na igreja, o pastor daquela igreja. Aí tá bom, tranquilo. Passou um certo dia, depois daquele dia, na terça-feira eu aceitei Jesus, dia 15 de janeiro, na quarta. Quando foi na terça-feira, eu tava fumando, nisso que eu tô fumando, eu comecei a sentir algo apertando o meu pescoço, onde deu falta de ar. Mas não era falta de ar que eu sentia da asma. Eu não conseguia respirar, com a asma eu conseguia. Era um sufocamento. Era. Eu não conseguia, eu comecei a ficar pálido. Saí correndo na minha mãe. Mãe, ora por mim. Olha quanto tempo eu não pedi oração pra minha mãe. Mãe, ora por mim, por favor, eu tô com falta de ar. Ela botou a mão em mim, começou a orar, repreendeu. Falou, olha, enquanto eu orava por você,
eu vi um espírito, chapéu preto, capa preta e te dando umas pontadas no teu corpo. Quando eu repreendi, ele foi embora. Eu falei, amém, mãe. E realmente eu tava sentindo umas dores em cima do peito. E aí naquele momento a respiração volta. Aí, isso já era umas 11 horas, fui deitar para dormir. Tive um sonho esse dia. Tive um sonho. E nesse sonho eu via vários jovens alinhados com roupa de militar na frente de um batalhão militar. E aí eu me via arrumado com aquela roupa e falava assim, mas por que eu tô com roupa de militar? Eu nem gosto de polícia. Até porque olha o pensamento que eu tinha. Eu usava droga, tinha sido da vida errada. Óbvio que eu não ia... Querer saber da lei, né? Exato. Mas por que eu tô com essa roupa? E só jovem, pastora. Só jovem, na minha idade. Não tinha gente mais velha e mais nova. Era só jovem. Homens e mulheres. Eu tava aqui na primeira fila, no terceiro, de lá pra cá. Aí eu ficava olhando assim os jovens. Acabou o sonho. Quando eu acordei mal. E o tempo estava nublado. Sabe aquele tempo feio? Meio frio, meio nublado, horrível. Acordei com aquele dia assim, e sentindo uma angústia enorme, uma depressão fora do normal, dor nos meus rins, dor nos meus órgãos, eu sentia dor, muita falta de ar, minha falta de ar estava muito grande, e eu acordei com aquele pensamento assim, eu tô sentindo a morte perto de mim, eu tô sentindo a morte perto de mim. Quando foi, acordei, escovei o dente e tal, foi passando a hora, quando foi a meio-dia, minha mãe saiu do quarto. Lucas, eu sonhei com isso, com morte. Eu falei, mas por que você não tá falando pra mim? Eu já tava com uma coisa na cabeça. Por que você não tá falando pra mim? Não, eu senti de te falar. Falei até um pouco rígido com ela, rígido. Mas por que você tá falando comigo? Não tem nada a ver comigo não, isso aí deve ser com a minha avó. Minha avó já tá velhinha, já tá com quase 100 anos aí. Deve ser ela que vai morrer, não é eu não. Não tem nada a ver comigo. Só que eu sabia que era comigo. Sabia que o negócio era comigo. E aí fiquei aquilo na cabeça. Já era o segundo confirmação que o negócio era comigo. O que eu acordei sentindo com o que ela falou. Quando foi de tarde, acredito umas 4, 5 horas da tarde, eu entrei dentro do banheiro. E eu entrei dentro do banheiro, sentei no vaso para falar com Deus. Deus, tu vai me deixar morrer? O Senhor falou que tinha promessas em minha vida. Tu vai me deixar morrer? E comecei a chorar. Chorei. Falei essas palavras com Deus. Liguei o chuveiro, tomei um banho para disfarçar de lágrimas, porque eu não gosto de chorar na frente da minha mãe, para não deixar preocupada. Saí do banheiro, tava falando com uma amiga e falei para ela, tô me despedindo de você que eu vou morrer hoje. O negócio é comigo. Ela, não, tu vai morrer não, Deus tem um projeto na tua vida. Eu falei, vou sim. O que acontece? Quando foi umas 7 horas da noite, eu mandei mensagem para aquele irmãozinho que me deu a Bíblia. Lembra? Eu peguei o WhatsApp dele. Falei assim, vai ter culto na tua igreja hoje? Isso era quarta-feira. Aí ele falou, vai sim, vai lá fazer uma visita. Isso já era 7 horas, o culto começa lá às 7h30. Eu peguei, botei uma guia aqui de um demônio consagrado, cheio de sangue, né? Que ia no outro também, de 2 bolsos. E botei a Bíblia debaixo do braço. Falei, eu vou ir. O meu pensamento era desfazer daqueles fios, né, daquelas guias. E tinha uns pessoal que eu sabia que era da religião lá na esquina da igreja, que eles ficavam lá, fumando, conversando. E lá a minha rua, ela é assim na Pavão, né, um monte de ladeira. Quando eu saio de casa e chego no final dessa rua, já começou a guerra ali. Meu coração bateu tanto, tão forte, batia tão rápido, tão forte, que eu achei que eu ia ter um piripaque naquela hora. Achei que eu ia ficar ali mesmo. Encostei na parede e a minha respiração tava muito curta. Eu respirava assim, pastor. Eu respirava assim. A morte ali. E aquele frio, aquela coisa, aquele mal-estar, dor no peito, tava com aquela dor no peito. Parei um pouco, respirei, melhorei, saí andando. Que era bem, a rua, aquela igreja que eu ia era 3 ruas depois, era bem perto. Aí saí andando, quando eu cheguei na esquina, não tinha ninguém. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí desci para a porta da igreja. Parei na porta da igreja, parei assim, com a Bíblia aqui, botei a mão nas guias, aí eu pensei, o que eu faço? Será que eu volto para casa e deixo isso lá, e depois eu entrego pro pessoal? Será que eu entro com isso para a igreja, coisa do diabo aí, né, na casa de Deus e tal, aquele temor?
Aliás, eu tinha vindo de berço evangélico, eu tinha um pouco de temor, né? Aí eu falei, vou entrar assim mesmo. Entrar assim mesmo. Vou ver o que eu faço. Aí cheguei, entrei, sentei no banquinho ali, igrejinha pequena, 40, 50 membros. Aí do meu lado, quando eu cheguei e sentei, sentou também, logo em seguida, o moço que me convidou. Que te deu a Bíblia. Não, não. Ah, tá. O que me convidou quando eu tava correndo. Sim, sim, sim. O que me falou que era do candomblé também. Sim. Que agora era cristão. Ele sentou do meu lado. Quando ele sentou do meu lado, eu pensei, esse cara já foi da religião igual eu, hoje é cristão. Então eu vou entregar as guias para ele desfazer. Aí dentro de mim falava, não é para entregar para ele. Segura. Não senti de passar para ele. Fiquei com o negócio ali. Aí passou mais uns minutinhos, sentou do meu lado o rapaz que me deu a Bíblia. Aí eu falei, esse menino é homem de Deus. Entregou a profecia certinha e me entregou a Bíblia. Uma confirmação de Deus que era real aquilo ali. Vou entregar para ele. Aí eu senti, não é para entregar para ele. Aí fiquei com aquilo ali na mão, no bolso. Aí tava sentindo aquela falta de ar, aquela dor no peito. Eu vi uma das irmãzinhas pegando o óleo ungido e foi orar em alguém. Aí eu pensei, Deus, faz essa mulher vir aqui orar em mim que eu tô com muita dor no peito. E eu ficava com a Bíblia assim, pastor, ó, pra poder parar. Ficava assim. Olha, não deu questão de 1 minuto. Foi instantâneo. A mulher levantou, botou óleo ungido, veio andando na minha direção e falou, posso orar por você? Falei, pode sim. Ela botou a mão em cima de onde estava doendo, da forma que eu falei. Aí aquilo me despertou. Eu falei, Deus está me escutando. Aí eu falei, eu vou beber uma água. Ela parou de orar, eu falei, vou beber uma água e vou no banheiro orar. Vou no banheiro. Fui, bebi a água, fui no banheiro. Quando cheguei no banheiro, era só um motivo para falar com Deus. Aí eu falei, Deus, tu tá me escutando, fala comigo, fala comigo. Eu pensei ali no negócio, falei contigo, a mulher veio orar em cima de mim, do meu peito onde estava doendo, tu tá me escutando, tu tá aqui, fala mais comigo. Fui e voltei pro meu lugar. Nisso, quando eu sentei no meu lugar, passou um tempinho, o pastor começou a pregar. Pastor Marcos, ele estava visitando a igreja aquele dia ali, ele não era daquela igreja e nem sabia quem era eu, muito menos eu tinha visto ele na vida. Quando ele começou a pregar, de imediato ele olhou para mim e fez assim, ó, não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria eu, não faria, falaria eu e não cumpriria. Uau! Nossa, quando ele falou aquilo, pastora, eu me alegrei, eu soltei um sorriso que eu nunca tinha soltado. Assim, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. E ele acaba de me responder usando a palavra dele. Não foi com as palavras do homem, foi com a palavra dele na Bíblia, me respondendo do questionamento que eu tinha feito para ele de tarde dentro do meu banheiro. Deus, tu vai me deixar morrer? O Senhor falou que tinha promessas em minha vida. Não sou homem para que minta. Ou seja, quando ele disse aquilo, se eu falei, eu vou cumprir. Você entendeu o recado. Exato. Né? Eu falei que você vai ser alguém que eu preparei para ser e eu não vou deixar você morrer antes disso. E eu vou cumprir, exato. Aí, quando o pastor acaba de falar, eu olho para um lado e para o outro e falei, vou lá no banheiro de novo. Que o mistério tá no banheiro. De tarde eu falei com Deus no banheiro. Aí me respondeu aqui. Eu fui ainda agora ali e me respondeu de novo. Eu falei, opa, tá me escutando. Lá o Wi-Fi tá mais forte. Entrei lá. Entrei e falei... É o lugar da intimidade, né? Você tá só. Exato. Aí eu fui lá, Deus, tu tá me escutando, fala mais comigo. Não ia fazer nada, só fui para falar. Tu tá me escutando, fala mais, preciso de mais, Deus. Eu quero mais, eu quero mais. Voltei pro meu lugar. Aí o pastor continuou pregando, palavra abençoada e tal. Eu acho que ele estava falando, era culto de libertação, ele estava falando sobre libertação, inclusive. Aí a palavra abençoada tocou muito comigo, me mexeu comigo, e eu ali já tinha falado na minha cabeça, eu te aceito como meu único suficiente Salvador, volto para teus caminhos e tal. Aí eu pensei, mas eu preciso ainda de fazer dessas coisas que tá no meu bolso. Eu não quero mais isso para mim. Aí eu falei, eu articulei o que eu ia fazer. Igreja pequena, eles sempre chamam pessoas lá na frente para eles orar. Aí eu falei assim, eles vão chamar para orar e eu vou chegar ajoelhando já. Porque aí vai ficar baixo na cabeça para ele botar a mão na minha cabeça. Quando ele botar a mão na minha cabeça, eu pego as guias e jogo na mão dele para eles fazer. Assim foi. Aí, eu venho aqui na frente para orar por vocês, quem quer oração. Aí foi uma menina, eu fui do lado dela, já joguei o joelho no chão, baixei aqui a cabeça e ficou mais uns pessoal do meu lado para receber oração.
Aí ele orou na menina, quando ele chegou, eu tô aqui com o olho aberto, assim, olhando. Quando ele veio botar a mão na minha cabeça, eu segurei a mão dele e botei a guia. Aí pegou, já a oração mudou, pastor. A oração tava assim, do jeito do nada. Pá, mudou. Aí virou oração de guerra. Aí virou de guerra. Ah, ele entendia. Aí eles começaram a quebrar a guia. Eu fiquei aqui com o olho fechado, baixinho, já tinha desfeito daquilo mesmo. Continuei ali orando. Eu sei que quando eu levantei, eu tava sozinho ali. Aí ele continuou orando, ele foi para trás do altar e botou, ele não botou a mão na minha cabeça, ele de longe aqui, ó, autoridade, de longe, assim, que não sei o que, não sei o que. Eu comecei a sentir a minha perna indo embora, comecei a cambalear. Senti primeiro o espírito, aquele espírito que coloca vício, aquele espírito que aprisiona as pessoas no tráfico, na prostituição, na bebida. Esse espírito aí, o mais fraco, aquele que é bem famoso, inclusive. Aí comecei a sentir a minha perna, porque eu sentia a energia dele, eu sabia que era ele. Identificava já qual era cada um deles. Sabe o que ele fez? Foi o primeiro a sair. Pastor, não sei o que, tá repreendido. Quando o pastor falou, tá repreendido, não teve nem trabalho. Pá, me soltou, já caí no chão. Tum. Não sei se alguém me segurou, mas acho que não. Eu caí, eu sei que eu caí. Ainda consciente aqui. Aí, essa hora, já veio aquele que me botou a asma, que era bebia sangue, aquele... Filho de morte. Que era o pior. Ele era o chefe deles ali. Aí começou a falar, eu ia matar ele hoje, eu ia matar ele hoje, eu ia matar ele hoje. Você ouvindo a voz no mundo espiritual. Exato. Eu ia matar ele hoje, não sei o quê. Aí o pastor começou a expulsar. E ele falando assim na minha boca mesmo. Pela sua boca, tá? Pra todo mundo escutar. Eu ia matar ele hoje. Ou seja, as 3 confirmações que eu tive. Do que eu acordei sentindo, do que a minha mãe falou e do que aquele espírito falou na minha boca. E o pastor falou, vai matar nada, não sei o quê, tá repreendido. E solta, olha só, e solta as vias respiratórias dele. Solta as vias respiratórias dele agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, expulsou. Aí quando eu tô levantando, manifestei de novo outro espírito. E esse espírito, que na verdade era o mesmo, eu não queria ir embora. O pastor até teve uma visão de ele meio que dando umas pontadas assim nas minhas costas. Eu comecei a sentir muita dor nas minhas costas, pastora. Na minha coluna eu nunca senti, parece que estava atravessando a carne no osso. Eu não conseguia levantar. Eu tava corcunda. E ele realmente, quando ele vinha em mim, ficava meio corcunda assim. Eu não conseguia levantar, eu ficava assim, ó, encurvado. Eu tô com muita dor, pastor. Eu me segurei aqui no pastor. Ele teve essa visão, ele expulsou, foi embora. Aí o que acontece? Expulsou, aí fui ali, falei, aceito Jesus como meu Salvador, já tinha aceitado ele. Sentei, eles acabaram de fazer o culto e tal, deram lá os recados que ia dar, acabou o culto. E eu sei que eu estava ali anestesiado, nunca senti aquela sensação de leveza como uma... Sem asma. E essa hora que foi que eu percebi que eu estava curada. Por quê? Eu estava ali leve, eu estava anestesiado, eu não queria sair da igreja, eu queria ficar sentado ali. E eu ficaria muito bem sentado ali até o outro dia de boa. Como eu estava leve e em paz. Aí eu, olhando assim, pro nada, peraí, tem alguma coisa de errado aqui. Porque eu cheguei na igreja com a respiração curta, assim. E aí quando eu peguei, eu percebi, eu tô respirando bem, leve e sem aquele peso no peito e sem aquela falta de ar. Eu falei, Deus me curou. Então eu não esperava ser curado. Ou seja, eu precisei passar 30 dias dentro de um quarto tomando sangue de bicho, passando um monte de ritual para ser curado, não fui. Naquele momento, caí manifestado, esqueci de citar. Quando eu caí manifestado, a igreja se apagou, pastora. Eu sei disso porque eles estavam filmando e eu tinha filmagem, só que eu toquei no celular, perdi a filmagem. Quando a minha perna começou a cambalear, que eu caí, a igreja se apagou. Tuf! E aí foi a hora que eles começaram na guerra espiritual ali. Teve até, inclusive, pessoas de lá, de cargo, que ficou com medo de botar a mão para expulsar, pra senhora ter ideia. E aí eles expulsaram, aí voltou a luz, aí me repreendeu lá o espírito de doença. Eu sei que eu saí de lá curado da asma, saí bem, saí leve, livre, mas não liberto, salvo, mas não liberto, porque eu ainda manifestei umas 5 vezes depois disso. Eu passei o primeiro processo de libertação com um pastor lá em Brasília, pastor Eduardo Ramos. Quando ele estava quebrando, fazendo as orações de renúncia,
eu manifestei um espírito, manifestei várias vezes, para ser sincero. O último, ele falou assim, eu vou matar ele quando eu sair daqui, falando que ia me matar. Aí o pastor falou assim, tu vai matar não, porque tu não tem mais poder na vida dele. Já foi quebrado tudo e tal, já renunciou, não vai mais, não tem mais poder sobre a vida dele. Aí falou assim, verdade, mas eu ia matar ele, mas eu vou matar alguém quando eu sair daqui. Olha Aí o que acontece? O pastor acabou de expulsou ele ali, acabei de fazer as orações de renúncia e tudo. Acabou, tranquilo, ficamos bem. A gente foi embora. 2 horas depois, morreu um cara perto da onde eu estava. Onde eu estava dormindo, onde eu estava. Como é que fala quando a gente vai dormir em algum lugar? No hotel? Hospedado? Morreu um cara lá perto, aonde deram tiro nele, deram facada nele e tacaram fogo nele. O que eu quero falar com isso? Aquele demônio, quando falou que ia me matar, o pastor teve discernimento que era um espírito de violência. E ele falou quem ele era e falou de onde ele veio. Ele tinha vindo lá de trás da minha família. Herança espiritual. Exato, aí que eu quero tocar. E aí, depois desse momento, lembra que eu falei que eu manifestei algumas vezes na igreja? Quando eu fiz essa questão, eu parei de manifestar. Ou seja, por que eu falei essa história? Porque muita gente me procura. Lucas, eu vim do espiritismo e tal, e eu ainda manifesto, ou chega até pastores. Lucas, eu estou tratando alguém lá da minha igreja de libertação e ela manifesta e a gente não sabe o que fazer. As pessoas acham que libertação é só expulsar demônio, mas não é, tem que ir na raiz, né? As orações de renúncia. Vamos abençoar todo mundo, Lucas? Amém, Vamos dizer junto? Olha, diga comigo, eu abençoo sua vida. Eu abençoo sua vida. Para sair das mãos de Satanás. Para sair da mão de Satanás. E vir para Jesus. E vir para Jesus. Imediatamente. Imediatamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.